é o pai. Porque até o filho que não era pródigo, filho que estava na casa, ele sai da festa. Ele não quer participar daquilo. E o pai vai atrás dele. E ele diz: filho, olha só, o seu irmão estava morto e ele reviveu. E é interessante porque Jesus ele escolhe umas palavras tão específicas para colocar na boca desse irmão mais velho. Ele diz: eu fiz tudo o que você me pediu. Jesus está falando para aqueles fariseus, até mesmo hoje, pessoas que podem ter alguma coisa de legalista dentro deles, que é: eu cumpri todas as mitzvot, eu fiz tudo o que você me mandou, eu dei o dízimo, eu jejuei, agora coloca o dedo no nariz do pai e diz: cadê o meu bezerro? Cadê o meu cabrito? São pessoas que às vezes fazem as coisas e pensam que merecem, porque fizeram, porque buscaram, porque eles foram atrás de uma forma diferente, eles foram atrás daquilo que o pai tem e não de quem o pai é, não da companhia do pai. Se um filho abandonou o pai e pediu as coisas que o pai tem, o outro também estava preocupado com aquilo que o pai tinha. Você não me deu. Você nunca me deu nenhum desses cabritos. E talvez Jesus ele via isso nos fariseus da época, que se achavam melhores do que os outros. Só que é interessante a verdade, e eu acredito nisso com convicção, de que nós não somos melhores do que ninguém. E isso tem que estar em todos nós. Nós devemos buscar ao Senhor porque Ele é santo. Nós devemos andar em santidade. Diferente do filho mais novo, nós devemos obedecer ao Pai. Só que é interessante que Jesus, com isso aqui, ele define o que é pecado. Porque essa audiência, ela poderia, às vezes, parte dela, obedecer às coisas que Deus fazia. Mas pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E nós vemos o filho mais velho, ele também está muito distante do pai. Ele não conhece o pai. Ele não se importa por aquilo que o pai se importa. Porque se o pai viu o filho mais novo de longe, voltando, e correu até ele, talvez é porque esse pai na parábola, que é fictícia, esse pai ele esperava a volta do filho mais novo. Ele tinha esperança. Mas o filho mais velho, ele despreza isso. Ele não se importa. Então o que nós vemos nesse filho mais velho? Nós vemos um filho que ele obedecia só para conseguir as coisas. Ele também se importava só com o que o pai podia dar. Ele é alguém que se esforçava para fazer tudo, obedecer tudo, só que ainda estava longe da verdadeira santidade. Pergunto a vocês agora, o que é pecado? Como Yeshua define isso? Está desligado do coração do pai. Está desligado do coração do pai. Em outra história bíblica, né, quando Judá, ele se coloca no lugar do irmão, ele fala assim: não, eu fico no lugar do meu irmão, eu pago a culpa, porque para ele estava se preocupando se o pai dele não ia ficar muito triste que o Benjamim não ia voltar. Para Judá, foi mais importante o que o pai dele ia sentir. Então ele falou assim: não, eu fico no lugar. Deus fez para o homem, foi, né, onde você está, e a segunda pergunta é para Caim: onde está seu irmão? Acaso eu tenho alguma coisa? Eu sou o guardador do meu irmão, por acaso? Ou seja, mostra o pecado do homem se escondendo de Deus, e a segunda pergunta mostra o pecado dele não amar o próximo. Então, o que é pecado para Deus? É amar a Deus e amar o próximo. Isso. Então, não amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, isso é pecado. É não amar o Pai. E é justamente isso que a gente vê no coração do irmão mais velho. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. E é por isso que, às vezes, Deus ele não dá algumas coisas para muitas pessoas que estão pedindo. Imagina só se Deus der, como o irmão mais novo, ele recebeu as coisas e ele foi embora, ele só queria as coisas. Quem sabe talvez essa pessoa depois comece: mas hoje estava chovendo de manhã, não quero ir, não quero mais fazer isso. Começa a se afastar. Quando aparece uma dificuldade, a pessoa volta correndo. Por quê? Porque ela está ali pelas coisas, pelo que ela pode receber. E depois, muito bem dito,
nós vemos o irmão mais velho não querendo compartilhar